Olá, eu sou a Joelma, estudante de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um trabalho, um plano de aula utilizando metodologias ativas. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para vocês o que é uma metodologia ativa. Então, ela é bem diferente do método passivo que até hoje a gente encontra nas escolas. Imagina você aí aquela aula onde o professor fica lá na frente no quadro escrevendo e o aluno fica sentado na carteira só copiando. Muitas vezes esses alunos só decoram. Então, com as metodologias ativas, uma aula fica totalmente diferente, ela se transforma, porque ela tem essa característica ativa, como o próprio nome já diz. Então, as metodologias ativas são formas de ensino que colocam o aluno no centro da aprendizagem e elas permitem que os alunos sejam autônomos, que eles sejam participativos. Nesse caso, o professor ele age como um mediador. Ele vai guiar o aluno durante aquele processo de aprendizagem e vai utilizar recursos que são muito interessantes na hora de inovar em sala de aula. E existem diversos métodos. Eu precisava escolher um método para minha aula e o que eu escolhi foi a aprendizagem baseada em problema. A ideia principal dessa aprendizagem é fazer com que o professor formule várias situações, problemas, de acordo com o tema da aula, de acordo com o cotidiano dos seus alunos, e fazer com que o professor desafie os alunos a pensar em soluções, fazer com que os alunos comecem a ter um pensamento crítico sobre um determinado assunto. Então, para o meu plano de aula, o conteúdo é ciências, o tema da aula, preservação da natureza no cotidiano, o segmento da aula, quinto ano do ensino fundamental, e essa aula terá em média 1h30. Quais são os objetivos da aula? Reconhecer as ações que prejudicam a natureza, entender o conceito de sustentabilidade, entender a importância da preservação da natureza na nossa vida. E no final da aula, os alunos têm o objetivo de elaborar um cartaz com alguma solução para o problema. A metodologia, como eu disse, é a baseada em problema. E para começar essa aula, as carteiras teriam que ser todas encostadas nas paredes para que você tenha bastante espaço no centro, onde os alunos vão se sentar em roda. A aula começa com o professor fazendo um debate, uma conversa, onde todo mundo vai interagir. E ele vai falar da importância da preservação da natureza e vai falar também do quanto a natureza vem sendo prejudicada pelas pessoas. Enquanto ele fala, algumas figuras vão estar sendo passadas nas mãos dos alunos, figuras que já foram impressas, e eles vão ver figuras de desmatamento, de lixo jogado no chão, excesso de plástico, várias. E o professor pode pedir para que os alunos citem exemplos do dia a dia deles, onde eles enxerguem que a preservação da natureza não está acontecendo. Também o professor pode falar sobre o conceito de sustentabilidade, explicar para os alunos que se o planeta está ficando mal, a nossa saúde também está. E um exemplo disso é o nosso ar, que vai deixando de existir, o ar puro, o nosso corpo que fica prejudicado. Tudo isso por conta do desmatamento, por conta da poluição causada por muitas fábricas hoje em dia.
E por conta desses problemas, é claro que o professor vai abordar o assunto sobre como a preservação da natureza pode começar por cada um de nós dentro da nossa casa. Terminando o debate, os alunos vão formar duplas e cada dupla vai montar um cartaz, elaborar um cartaz. Esse cartaz pode conter desenhos e pode conter mensagens mostrando algum tipo de solução para esse problema que a gente falou na aula. Esses cartazes vão ser expostos nas paredes da escola e vai servir como uma forma de conscientização para todo mundo. Os recursos usados na aula são simples, como as figuras impressas, a cartolina, pincel, tinta, caneta e hidrocor. A avaliação vai acontecer durante o decorrer da aula, conforme os alunos forem interagindo com o grupo, tanto durante o debate como durante a formulação do cartaz. Eu escolhi essa metodologia porque acho importante e acho interessante o professor levar debates para a aula e fazer com que o aluno raciocine e pense em soluções para determinados problemas. Esse é o meu trabalho e aqui eu encerro.